Pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse daqui é o Consciência Desperta e hoje nós estreamos nosso programa com a nossa querida Ângela Porto. Muito obrigada pela sua presença, obrigada mesmo. Ela é uma astróloga e hoje vai nos ensinar um pouco sobre esse universo. Então, por favor, se você pudesse apresentar para o pessoal. Ok, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É Obrigada. uma honra imensa estar aqui com você nesse novo desafio, né? É um prazer imenso poder trazer astrologia, né? Um dos temas bastante controversos aí, mas trazer isso para elucidação. Eu sou Ângela Porto, a minha formação inicial foi psicologia, iniciei há 28 anos e nesses quase 30 anos venho buscando desenvolvimento na área da consciência humana. Então fiz psicologia, fiz tantas outras terapias aí alternativas, né? Alternativas ou integrativas ou holísticas, transdisciplinares, o nome não importa, importa é fazer com que o ser humano olhe para si por todas as veias possíveis e se conheça na integridade, né? Então a minha formação de astrologia vem também de alguns anos, né? 8 anos para cá, e venho desenvolvendo através da astrologia autoconhecimento, né? Essa é a forma de olhar para a macro natureza. Então, como a gente já tinha conversado, a ideia do Consciência Desperta é atingir a todos, tanto pessoas que já gostam e têm, né, essa busca pela espiritualidade, quanto aquelas pessoas que ainda não sabem sobre, e principalmente a astrologia, né, que tem tantos misticismos. Então, vamos assim trazer primeiramente o que é a astrologia, para quem nunca ouviu falar. Como eu disse, a astrologia ainda é confundida com a questão mística, né? Então se imagina assim, eu vou num astrólogo. Ontem mesmo uma moça me perguntou, você é astróloga, taróloga, põe cartas, essas coisas? Não, né? A astrologia ela foi misturada com essa questão mística e não é, tá? A astrologia é uma ciência que foi utilizada muito na antiguidade como referência socioeconômica e política. Então, para plantar, para colher, para navegar, para viajar, tudo se fazia referência ao céu, né? E com as escolhas das pessoas, usava-se muito a astrologia. Os reis, os papas, os freis, né? Independente aqui da nomenclatura, mas os comandantes eram escolhidos através das cartas astrológicas, as cartas natais. Como isso começou a não ser muito interessante em algumas escolhas políticas, ela foi banida da universidade, que era na época uma união de todos os conhecimentos. Então ela passou a ser algo perseguido e aí saiu da gama da ciência comprovada, né, naquela época. E aí virou algo místico, algo adivinhatório, e não, né? A gente consegue fazer uma leitura da macronatureza, a gente consegue fazer uma leitura dos nossos comportamentos através do que acontece lá fora, né? A lua nos interfere completamente, né? Lua cheia, a gente retém mais líquido, fica um pouco mais agitado, né? Uma lua minguante, a gente se recolhe mais, a gente fica mais quietinho. Então, compreendendo Lua, Sol, Saturno, Mercúrio, Júpiter e todas as conversas entre eles, a gente consegue se entender quem está do nosso lado, compreender a dinâmica familiar, as escolhas profissionais, propósito de vida, tudo isso. Então, eu já até ia perguntar depois, vou aproveitar e falar agora. Então, antes fazia sim parte do meio acadêmico, era considerado uma formação assim como eu posso dizer, tinha valor, o mesmo valor que hoje tem outras ciências, a astrologia também possuía. Sim, com certeza, né? A astrologia, ela vem antes da astronomia, né? Sim. Porque naquela época não se tinham ferramentas astronômicas. Então a gente usava as referências astrológicas.
E aí, né, fases da lua, o posicionamento do sol, existem relógios milenares, né, de posicionamento do sol, onde diz quando começa a primavera, quando começa o inverno, quando começa o verão. Então, eram referências astrológicas, né, uma lógica vinda dos astros, né, que nos trazia informações sociais, culturais, muitas vezes, né? Porque as festas eram relacionadas a isso. E aí depois veio a questão política, vieram outras questões que entraram dentro dessa gama astrológica. Ela fazia parte, sim, da universidade. Como que as pessoas conseguem usufruir da astrologia? Como que elas podem trazer isso para a sua vida de forma prática? É muito importante entender que a gente não pode neurotizar a astrologia, né? Não é algo assim para pegar e olhar todo dia no site como é que tá o fulano, ciclano, né? Lá no céu, se eu saio, se eu não saio, se eu faço, se eu não faço. Não. E é importante entender que o horóscopo trouxe muito isso, né? A cor da roupa. Hoje Virgem está para o amor, né? Escorpião está para não sei... Não, muitas vezes e erroneamente esses horóscopos eram feitos por pessoas que não tinham o menor conhecimento, a menor consciência do que estavam fazendo. Mas vendia-se essa espiritualidade através do horóscopo. E realmente, assim, não é assim que funciona. Por quê? Porque para ter efetividade tem que se fazer o mapa natal. É a primeira ferramenta da astrologia, que é a foto do céu no momento do seu nascimento. E isto traz um emblema, traz vamos dizer, não é um rótulo no sentido de fechar e nunca mais vai mudar, mas traz um norte, ó, você tem esta característica básica. Ao longo dos anos, o céu não para, nem a gente vai crescendo, o céu vai se mexendo e as coisas vão acontecendo e a gente vai evoluindo se a gente aproveitar aquilo que a vida nos dá como desafios. Então a gente pode olhar para as progressões do céu, as revoluções, os retornos solares de Júpiter, de Saturno, né? Todos esses retornos nos dão norte de acontecimentos na nossa vida, mas não acontecimentos do tipo, ai Beatriz, esse ano você vai comprar um carro azul. Não é isso, né? Mas vai ser um ano de mudanças, um ano de reforma na parte pessoal, na parte profissional. Então, com esses nortes, fica mais fácil de entender. Olha, Beatriz, esse ano você vai estar mais emotiva, mais emocional, então você vai estar chorando mais, você vai estar mais agressiva. Essas características ajudam para que a gente passe por aquele ano. E ano é de um aniversário ao outro, não é do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, né? É o nosso ano, do nosso aniversário até o próximo aniversário. Certo. Uma outra forma de olhar para a astrologia é olhar as relações. Então, eu funciono assim, você funciona assim, como isso se mescla, né? Mas é importante também, né, perguntar, existe realmente, eu não me dou bem com quem é de câncer ou não? Porque tem pessoas que chegaram pra mim falando, olha, eu não me dou bem com pessoas de aquário. Eu falei, desculpa. Sabe esses rótulos? Eu usei essa palavra antes, mas não era com essa intenção. Agora é um rótulo no sentido, aquariano é isso, né? Geminiano é aquilo. E isso é muito complexo a gente fazer, por quê? Porque são 12 signos. Todos nós temos os 12 signos no nosso zodíaco. Porque quando a gente faz uma avaliação pessoal, a gente leva em consideração os 12 signos e os 9 astros. É muita coisa. Então, a gente tem que olhar o signo, o astro, a relação entre eles, os aspectos entre eles, a conversa entre eles, para que eu possa dizer como uma pessoa funciona,
E eu tenho que fazer tudo isso em relação ao outro para poder dizer e juntar essas informações. É muito interessante quando a gente faz isso em relação às famílias, porque fica mais fácil entender. Ah, mas eu queria tanto que meu filho fizesse futebol. Mas ele não tem perfil atlético, não força, né? Ele talvez tenha um perfil mais artístico ou mais musical ou mais, né? Então é importante entender como cada pessoa funciona para respeitar, né? Uma outra forma também de olhar para a questão astrológica é a questão profissional, né? Será que você está fazendo aquilo que você realmente vai se sentir pleno, né? Com satisfação, com realização, com propósito? As escolhas, né? Dentro da área de acadêmica, né? É isso que eu quero fazer, não é? Também dá para olhar para as questões profissionais no sentido de constituição de empresa, abertura de empresa, fechamento de negócios. Então, assim, como eu disse, era utilizado na antiguidade para praticamente tudo. Sim. E a gente pode fazer uso disso como autoconhecimento, não como previsão. Hoje e o Mercúrio está retrógrado até 20 de novembro, né? Agora, então assim, Mercúrio retrógrado, não assine nenhum documento. Como assim? Pois é. Né? Se você marcou o seu casamento e por acaso Mercúrio ficou retrógrado, desmarca? Não, de jeito nenhum, sim, né? É só a gente prestar atenção na energia que está sendo, que está nos convidando. Ela está se apresentando diante de nós. Exatamente, ela está nos convidando a quê, né? Mercúrio tem uma energia, está convidando a alguma coisa, mas para mim vai ser um convite diferente do que para você, porque o meu Mercúrio está num lugar diferente do que o seu. E fora que toda a sua vida, né, funciona de uma forma diferente, você se expressa de uma forma diferente, então não tem nem como comparar, né? E as pessoas, às vezes, isso que tu falaste é muito interessante comentar, porque assim, mas eu nasci no mesmo dia que ela, então nós somos iguais. Não, né? Além da questão, podem duas pessoas, gêmeos, né? Sim. Nascem no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo hospital, da mesma mãe, do mesmo pai. Como é que são pessoas diferentes, né? A gente vê nuances dentro da energia do mapa e da educação daquilo que vem. Em relação a gêmeos, normalmente um é energia yang e outro é energia yin. Então isso também traz uma diferença muito grande para os mapas. Mesmo sendo ambos meninos ou meninas? Não importa, não importa. É a energia de troca familiar. Então, uma bronca para um tem um sentido yang, de motivação, e para o outro um sentido yin, né? De reflexão, de às vezes um sofrimento, né? Então isso a gente precisa respeitar também, né? Dentro de uma mesma árvore os frutos não são iguais, né? Mas aí a gente pega a astrologia e dá não, o problema é da astrologia. Não, gente, nessa vida nada é igual a nada, graças a Deus. Sim, com certeza. Se você puder explicar melhor o que é o mapa astral, porque muitas pessoas não sabem, você fez um breve aparado, mas assim, trazer mesmo, porque o que eu percebo? As pessoas, na sua maioria, elas conhecem o mapa só pelo signo solar, e se você falar que elas têm os outros, como? Elas não fazem ideia. Então, tanto que é muito comum as pessoas saberem seu signo solar, mas acham que é tudo. Quando eu vou falar, às vezes, com alguns amigos que têm outros, eles ficam impressionados, porque não fazem, né? Então, se puder abordar, assim. Ok, o mapa astral, mapa natal, mapa astrológico, tá? As pessoas usam termos diferentes. O correto é mapa natal, de nascimento, tá? Porque existem um mapa de revolução solar, um mapa de revolução lunar, um mapa de progressão, tudo isso são mapas astrológicos. Sim. Mas o inicial, a referência de tudo é o mapa natal, tá? Este, como eu disse, é a foto do momento do seu nascimento. E quando a gente tira uma foto, como se a gente estivesse lá em cima, no espaço sideral, e tirasse uma foto,
onde você nasceu e toda referência calculada para aquela sua longitude e latitude de nascimento. Então, isso vai aparecer o quê? Tudo. O Sol, a Lua, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão, tá? E mais um monte de estrelas. O que a gente vê é onde cada um está. Então, o seu Sol, né? O Sol de todas as pessoas que nasceram do período aproximadamente do dia 20 de um mês até o dia 20 do outro mês, não é regra, mas é aproximado, ele está num signo. Então, esse é o signo solar. Isso é o que fala sobre como você pensa. Aí, no momento que você nasceu, na hora que você nasceu, o céu estava se movimentando, né? Na verdade, a Terra se movimentando, sim, né? A gente sempre associa as coisas com lá fora, é a gente que se mexe. E estava nascendo no horizonte leste um signo. Este é o ascendente, aquele que estava ascendendo ao céu. Este fala de como você é visto, como você se porta, se mostra, se comporta e age. E aí a Lua também estava em algum lugar, né? Se ela está pertinho do Sol é mais para nova, se ela está oposta ao Sol é lua cheia, né? E aí neste céu, esta Lua fala de como você se sente. O que te nutre, o que te traz segurança. Então, esses 3 pontos principais falam da sua personalidade. Mas eles conversam com todos os outros, né? Então, Saturno fala de limites, Urano fala de inovação, Mercúrio fala de mental, de expressão, Vênus fala de afetividade, sexualidade. Então, a gente precisa olhar para tudo. E todos têm todos os signos no seu mapa natal. Mas tem alguns que eles não aparecem efetivamente, mas ele está ali. Eu digo, quando você vai fazer o mapa online mesmo, às vezes não aparece o signo numa dos astros. Assim, quando você pega uma relação que eu digo itens a itens, pode ser que ele não apareça. Mas quando você faz o desenho, aparece. Todos estão ali. Então pode não ter nenhum astro naquele signo, mas ele faz parte de um setor da sua vida. Então ele influencia mesmo assim? Igualmente. São 12 setores, 12 signos e 12 setores. Então cada setor da sua vida é regido por um signo diferente. Às vezes o mesmo signo, né? Em algumas condições, tem um signo que fica dentro de um setor, completamente dentro do setor, tá? Mas isso também tem uma leitura específica, uma percepção específica dentro da astrologia. Poderia mencionar quais são esses 12 setores, por favor? Sim, a casa 1 fala do eu, do corpo físico e da minha forma de apresentação. A casa 2, que a gente chama, né? A gente chama de casas, tá? São os setores. Tem o setor, então, casa 2, dos meus valores, daquilo que eu ganho, daquilo que eu preciso para viver, tá? A casa 3, da comunicação, da troca dos irmãos, daquilo que está me cercando próximo. A casa 4, as minhas origens, de onde eu vim. A casa 5, dos filhos, dos relacionamentos e de todos os projetos que eu entrego para a sociedade. A casa 6, da saúde, dos animaizinhos, dos nossos petzinhos, né? E de toda a minha rotina de trabalho, não enquanto retorno financeiro, mas aquilo que eu faço, né? O dia a dia, tá? Aí a gente fala de casa 7, aí a gente passa a linha do horizonte, né? Sobe a linha do horizonte, começa então casa 7, que é a casa do outro, das trocas, do relacionamento no sentido de contratos. Pode ser casamento, pode ser profissional, né? São os contratos que a gente firma.
A casa 8, a casa da transformação interior, da sexualidade, da minha expressão íntima. A casa 9, dos conhecimentos mais amplos, das crenças, das filosofias e fés. Casa 10, aquilo que eu busco profissionalmente, como eu sou vista socialmente e profissionalmente. Então é a carreira, é esse. A carreira, né? Tá? Mas não a carreira necessariamente a fama, né? Sim, mas a carreira de como eu sou percebido socialmente. A casa 11, sim, aí da fama, dos amigos, de como, né, de como eu me envolvo socialmente. E a casa 12, voltamos então para chegar na linha do horizonte, a casa dos meus medos, das minhas inseguranças, daquilo que me fragiliza, né, das minhas questões mais interiores.